Fala IBHJ, estamos começando aqui mais um podcast da IBHJ, o podcast para chamar de nosso. Eu sou o Jorge e se você pensa que nem eu, isso não é coincidência. Hoje a gente vai dar continuidade, retornar aí a falar sobre apologética, né? Essa série que a gente iniciou já há algum tempinho. A gente está indo para o terceiro episódio, se eu não me engano. E até aqui a gente pode falar sobre muitas coisas interessantes sobre essa temática. A gente também tem recebido alguns feedbacks bacanas, né? Sempre um tema que chama muita atenção. E hoje a gente vai dar continuidade. Mas antes da gente entrar no nosso episódio de hoje, a gente vai para os nossos recadinhos. Primeiro recadinho que eu queria trazer é lembrar que nós estamos nas redes sociais, tanto no Instagram como no WhatsApp, no Instagram ali postando sobre o episódio, e também no WhatsApp, no nosso grupo, né? Onde a gente pode falar um pouquinho, dar o feedback, né, de como tem sido os episódios, as coisas que tem nos edificado, e sempre é um espaço muito legal. O segundo recadinho é que a gente também está com um texto novo, né? A gente, na verdade, postou 2 textos recentemente, então você que ainda não leu, dê uma passadinha lá no nosso blog, a gente já divulgou o link, então procure lá, dê uma lidinha, também comente, né, o que você achou do texto, e coloque lá no nosso grupo para a gente discutir um pouquinho sobre essa temática, tá bom? E o último recadinho que a gente queria trazer hoje é que o nosso link na Amazon, né? Então a gente já tá com o nosso link funcionando, então você que for comprar qualquer coisa na Amazon, lembrando, né, dias 15 e 16 aí, vai ter a Amazon vai estar com um monte de promoção, então se você for comprar, lembre, por favor, de comprar pelo nosso link, você não vai pagar absolutamente nada mais na sua compra, né? E ainda assim você vai estar nos ajudando, certo? Então, como é que você deve fazer? Primeira coisa que você deve fazer para você comprar o nosso link é entrar no nosso link. Já entra no link, aí sim, se você quiser colocar as coisas no carrinho e depois efetua a sua compra. Você não pode colocar as coisas no carrinho, depois entrar no link e depois efetuar a compra, certo? A primeira coisa que você precisa fazer é entrar no link. Então, entre no link, depois coloque as coisas no carrinho e você efetua a sua compra. Assim você vai estar não pagando nada mais e ainda assim vai estar nos ajudando a ter uma comissãozinha que a gente vai poder comprar algumas coisinhas que a gente já quer. A gente já está olhando, né? Algumas pessoas já fizeram compras, na verdade muitas pessoas já fizeram compras, né? E a gente já tem aí um valorzinho que vai nos ajudar a comprar alguns equipamentos para melhorar o nosso podcast, tá bom? Sem mais delongas, a gente vai para o nosso episódio de hoje. Bom, então hoje a gente vai retornar a falar sobre apologética e aqui a gente tem o maior apologeta, né, do século XXI, nosso pastor Rafael. Seja bem-vindo, irmão. Fala, Jorginho, fala, irmãos, é isso aí, né? Obrigado pelo título, até que enfim alguém reconheceu, né? Então a gente vai continuar a falar um pouquinho sobre os pontos de contatos, né? Então, já queria trazer aqui, Rafa, quais foram, né, os pontos de contatos aí que a gente deixou de falar, que a gente vai falar hoje. Na verdade, nós estamos aqui numa série, né? Como nós falamos no último episódio, e desde já nós pedimos perdão, né? Fomos moleques, né? Erramos. Demos uma atrasada aí nesse episódio, né? Mas já estamos aqui preparados para colocar em dia. E hoje nós vamos retomar essa série de apologética e nós estamos utilizando o livro do Alistair McGrath, né? Apologética Cristã no século XXI. Então, aquele livrinho verde que foi apresentado. Nós não teremos hoje imagem no YouTube, né? Mas o último episódio que nós fizemos, nós tivemos imagens e eu mostrei o livro. Por isso você precisa comprar o link da Amazon. Exatamente. Estamos atrás aí de uma câmera, webcam e também aí de um microfone que possa nos ajudar nessa transmissão online. Mas o fato é que nós estamos usando esse livro e no episódio passado nós falamos um pouco sobre o que é a ponte de contato. E que essas pontes de contato, elas servem não necessariamente para levar a pessoa à conversão, mas para criar um diálogo, um ambiente favorável para se falar sobre Deus. E nós conversamos um pouco sobre como criar essas pontes de contato e iniciamos mostrando a primeira ponte de contato, que seria aquela sensação de desejo não satisfeito que todo homem tem. A ideia lá de Eclesiastes, que nós já citamos, que existe uma eternidade no coração do homem, a ideia de Agostinho, que o homem só encontra descanso quando sua alma volta para Deus.
dessa forma, quando nós estamos lidando com pessoas em crise existencial, em depressão, talvez essa seja uma boa ponte de contato para poder iniciar uma conversa onde Deus vai ser ali o foco. Então, essa foi a primeira ponte de contato que nós usamos. O livro, no capítulo 2, ele vai nos mostrar algumas. Nós vamos ver pelo menos 8. E hoje nós vamos avançar em mais 3. E aí no próximo episódio nós finalizamos as últimas 3 pontes de contato que ele traz. Obviamente que há várias pontes de contato, mas nós vamos nos limitar a essas 8 que o McGrath traz no seu livro. Eu tô ouvindo um podcast, né, diariamente, que é de inglês, né, exatamente para treinar o ouvido, né? E aí o slogan deles é muito interessante, delas na verdade, né? Muito interessante, que ela vai dizer que é conexão, nossa busca deve ser conexão e não perfeição. Então, dentro do ponto de contato, a ideia é exatamente isso, é fazer com que o outro compreenda o que você está falando, para aí sim você utilizar disso para a pregação do evangelho e ela poder, né, se Deus quiser, ela ser salva ali. Então, nosso objetivo com o ponto de contato é exatamente a conexão, é fazer com que a pessoa possa compreender o que você está falando, para aí sim ela poder ter esse contato com a palavra de Deus e aí os outros passos da salvação acontecer, certo? Então o objetivo é conexão, não perfeição. Então você não é utilizado o ponto de contato para salvar a pessoa, né? Até porque esse não é o objetivo do ponto de contato, certo? Então é conexão, é fazer com que a pessoa compreenda o que você está dizendo, basicamente isso. Very good, my bro. Um dia eu chego lá, viu, de ouvir podcast em inglês. E de fato o ambiente ele não vai salvar, mas é inegável que o ambiente ele ajuda na comunicação acerca sobre Deus. Eu lembro que há alguns anos aqui na igreja nós fazemos um projeto missionário na época do carnaval. E nada contra pregar no carnaval. Obviamente a gente tem que pregar em qualquer momento. Entretanto a gente percebia que era um ambiente, além de hostil, era um ambiente nada propício. As pessoas muitas vezes estavam fora de si, elas não entendiam muito bem o que a gente estava falando. A gente evangelizava muitas pessoas que estavam num estado de embriaguez, que elas nem lembrariam o que nós falamos no outro dia. Nós sabemos que o Espírito Santo age, que Deus age. Mas aí nós chegamos à conclusão que talvez fosse melhor fazer esse esforço em um outro momento. Então, assim, o ambiente, ele de fato, ele ajuda. É por isso que nós vemos, por exemplo, muitas igrejas de periferia muito lotadas, porque esse ambiente de necessidade, ele facilita demonstrar para as pessoas que elas precisam encontrar aquele que realmente faz sentido em toda a necessidade humana. Já quem tem tudo vai ter mais dificuldade de entender essa ponte de contato. Então a gente percebe que de fato o ambiente ele vai ajudar ou prejudicar de alguma forma. E aí você vai ter que ter muita sabedoria para saber o que usar, né, como usar para fazer esse link, essa connection, né, que ela fala, essa conexão aí com a pessoa que está ali ouvindo. Por isso que, para Provérbios, sabedoria também é saber o tempo certo, ok? Legal. Então, o tempo certo, ele sempre vai estar em voga, né? Então, não é só o que você vai falar, se é verdade ou não, se é sincero ou não, a forma como você vai utilizar e o tempo, se é o momento certo, também vai contar. Então, sabedoria vai envolver tudo isso. É por isso que a gente precisa sempre estar orando por essas coisas, né? Saber o momento certo. Então, eu pregar o evangelho é errado? Obviamente que não, mas será que é o mais sábio pregar o evangelho no meio de uma reunião de trabalho? Uhum. Então, o momento, ele também vai demonstrar sabedoria, e essa sabedoria é do alto. Então, muitas pessoas parece que não levam em conta, enfim, fala verdades, mas de qualquer maneira. Então, o momento, ele é muito importante. Exatamente. E aí, para o episódio de hoje, eu queria que nós começássemos falando um pouco sobre a racionalidade humana. O McGrath vai defender, e o C.S. Lewis também ele faz essa defesa, que existe uma racionalidade do ser humano que permite entender o mundo ao seu redor e leva a fazer perguntas sobre o mundo. E é interessante porque essas perguntas, elas têm resposta. E são nessas respostas que muitas vezes nós vamos encontrar as pontes de contato. Ele vai dizer que quando nós fazemos essas perguntas para o mundo, quando nós questionamos as coisas que estão ao nosso redor, parece que o mundo permite responder às indagações do ser humano de forma racional, de forma lógica. Existe uma ordem, existe uma convergência entre a racionalidade presente na nossa mente e a racionalidade que nós observamos no universo. Então, muitas coisas que nós vemos no universo, muitas coisas que nós vemos ao nosso redor, faz sentido para a gente. Faz sentido, por exemplo, eu jogar algo para cima
e essa coisa cair. Porque alguém já descobriu que existe uma força gravitacional que empurra as coisas para baixo, para o centro da Terra. Então a tendência aqui na Terra é que tudo que suba caia. E aí quando você vai procurar a explicação disso, você percebe uma certa racionalidade no porquê das coisas acontecem da forma que acontecem ao seu redor. Em outras palavras, não é algo aleatório, não é algo sem sentido, sem explicação. Parece que a natureza ela apresenta explicações racionais, explicações lógicas para ser do jeito que é. E mais ainda, ela não apenas apresenta, mas o ser humano consegue entender essas explicações. O que também é outra coisa muito importante. Porque poderia haver racionalidade na natureza, poderia haver lógica, poderia haver coesão. Entretanto, uma coesão que nós não conseguiríamos alcançar, que nós não conseguiríamos entender. Mas o fato é que tanto há essa coesão, tanto há essa lógica, essa racionalidade, quanto também nós conseguimos entender. E a conclusão que ele vai chegar é que se tanto a nossa mente quanto o mundo foram projetados pela mesma mente criadora, é normal, é esperado que haja convergência entre os dois, porque foi a mesma mente criadora que criou tanto a racionalidade humana quanto as coisas que estão ao nosso redor, quanto o restante do mundo e a racionalidade que há no mundo também. Então, há traços do ordenamento divino tanto na mente humana quanto nas coisas que estão no mundo. O nosso Deus é um Deus de ordem. O nosso Deus é um Deus que não faz as coisas de qualquer jeito. Há lógica e explicação nas coisas de Deus. Há propósito em todas as coisas que Deus faz. Dessa forma, o homem ele também consegue encontrar essas respostas, tanto do porquê, quanto do como, quanto do para quê. Por quê? Porque as coisas foram criadas tanto por um motivo, tanto por alguém, quanto também para alguma coisa. Logo, o ser humano ele vai buscar essas respostas na sua mente e na natureza e ele vai encontrar e vai fazer sentido. Muitas vezes nós nos colocamos numa situação dessa, né? E o fato de nós não sabermos a resposta, isso é importante, não quer dizer que não tem sentido. Quando nós falamos que algo não tem sentido porque eu não entendo ou porque eu não tenho a resposta, o nome disso é soberba. Nós estamos colocando a base das coisas terem lógica, das coisas terem sentido, em mim, que sou um ser finito. Então, o fato de eu não saber de algo, ou de eu não entender algo, ou de eu não conseguir chegar numa resposta acerca de alguma pergunta, só mostra a minha limitação e a grandeza da pessoa que fez. Sabe aquele livro que você lê que você não entende nada? Só que tem pessoas que leem e saem maravilhadas. Então, assim, o livro, ele está lá. O livro, ele tem argumentos lógicos. Tanto é que tem pessoas que leem e saem maravilhadas. A questão é que eu, na minha limitação, não consigo compreender a forma e nem tudo que está sendo dito ali. Tem um exemplo, quando a primeira disciplina que eu fiz, eu já estava um tempo, né? Uns 10 anos aí no seminário. Foram né? 15 anos, né? E a gente tinha uma aula de cosmovisão, né? Inclusive a gente teve a nossa série aqui. A gente bebeu muito de lá, né? E aí o professor era um nível muito acima e as aulas também um nível muito acima. Eu lembro que quando a gente saía da aula, a gente se questionava, né? Perguntava um ao outro. Cara, tu entendeu alguma coisa? E era unânime, assim. Ninguém entendia absolutamente nada. Tirando o pastor Rafael, né? E um outro aluno lá. Ninguém entendia absolutamente nada. Só que ele gravava a aula. E aí a gente ia reouvir, ficar reouvindo, mastigando, né? Anotando ali. E aí sim a gente conseguiria compreender, né? E tudo realmente fazia muito sentido. Então, naquele momento ali, o professor tá ficando maluco, né? Porque a gente não entende absolutamente nada. Só que depois, quando a gente mastigava, reouvia, anotava, fazia observações, aí sim as coisas faziam sentido. Então, desse mesmo modo, né? Muitas coisas a gente não vai compreender, mas não é porque não faça sentido, porque não tem lógica, mas porque a nossa racionalidade naquele momento, ela não vai abarcar, a gente é limitado. Então, muitas coisas que Deus faz, a gente não consegue compreender. Não porque não tem lógica, mas porque a nossa consciência, ela é limitada. A nossa racionalidade, ela é limitada. Então, se olhar pro evangelho, Deus morrer, não faz sentido, né? Pra gente, na nossa cabeça, não faz muita... Mas Deus é muito superior. Então, aquilo que ele decide é muito maior do que a nossa compreensão. Então, reconhecer também a nossa limitação faz parte nesse processo. Sem dúvida. E aí nós podemos afirmar categoricamente
que as impressões digitais do Criador estão tanto na mente humana quanto na racionalidade que nos envolve. McGrath ele vai dizer o seguinte: o mesmo Deus que criou o mundo também criou a mente humana, estabelecendo assim uma analogia de origem divina e uma congruência entre essas duas criações, dele e a própria natureza divina. Então há uma congruência entre a nossa mente e a racionalidade que está no mundo, porque ambas estão refletindo de alguma forma a natureza divina. E se Deus é um só, obviamente nós vamos encontrar então aspectos similares entre a nossa mente e a racionalidade que está ao nosso redor. Nós vamos conseguir não apenas compreender as coisas que estão ao nosso redor, mas encontrar, faz sentido. Já parou para pensar quando você está estudando alguma coisa que você simplesmente observava e você percebe porque aquela coisa é assim, você, legal, faz sentido, né? Por que a gente consegue fazer isso? Por que a gente consegue chegar no nível de que as coisas fazem sentido? E aí, um dos argumentos que vai ser usado na apologética é exatamente esse, porque há um Criador. E esse Criador, ele é um só. Ele não muda. Ele não faz uma coisa de um jeito e outra coisa do outro. Ele faz as coisas com sua completa santidade. Ele faz a coisa com seu completo amor, com seu completo raciocínio. Dessa forma, as coisas elas vão ter coerência entre si. Deus não é um Deus incoerente. E aí ele vai citar C.S. Lewis. C.S. Lewis vai dizer o seguinte: o universo é obra sua, criada para fins que não conhecemos totalmente. Porém, em parte, sabemos que foi feito para que produzisse criaturas à sua semelhança, a ponto de serem dotadas de mente. Então, o que o C.S. Lewis está abrangendo nesse argumento é que o mundo ele foi criado para que o homem fosse colocado nele. Então, deveria haver tanto a possibilidade de vida humana nesse mundo, quanto também esse mundo teria que fazer sentido para o ser humano. Teria que fazer sentido para Adão cavar a terra, colocar uma semente lá e esperar que de lá surgisse uma árvore que fosse dar fruto que ele pudesse se alimentar. Não teria sentido ele simplesmente colocar a semente lá e nada acontecer. Então, o próprio Adão ele vai perceber essa racionalidade lá quando ele começa a fazer o seu trabalho. Ele vai trabalhar e ele já vai esperar que algumas coisas aconteçam a partir daquilo que ele está fazendo. As coisas, eu vou colocar aqui e aí vai nascer uma árvore. Aí outra vez eu vou colocar, não, agora vai nascer um bezerro. Não. Há uma certa expectativa das coisas que nós fazemos nesse mundo. E tem que ser assim. Porque se tudo fosse aleatório, se tudo não fosse organizado, se nós não esperássemos as coisas a partir daquilo que nós fazemos, como é que o mundo existiria? Como é que a gente teria, digamos, né? Existe uma forma de criar vida, que é um homem e a mulher tendo a relação. Não, mas agora nós percebemos que existem várias formas. Se o homem, lá na China, o homem pulou na piscina, quando saiu com o bebê. Não tem sentido, não tem como. Então, essa expectativa de que algo vai acontecer a partir dessa minha determinada ação, também faz parte desse mundo criado para que o ser humano pudesse habitar dentro dele. Há muitos anos atrás, nós já citamos ele inclusive no nosso primeiro episódio, sobre apologética, não sei se foi no primeiro ou no segundo, mas Tomás de Aquino ele vai chegar em algumas vias, não para provar a existência de Deus, mas para, como algumas pessoas vão dizer, as 5 vias que vão provar a existência de Deus. Não, o objetivo dele não era esse. O objetivo dele era mostrar que há uma racionalidade em pensar na existência de um Deus. E aí o McGrath ele vai trazer de forma bem resumida essas provas, de que há essa racionalidade na existência de Deus. O primeiro, inclusive, nós já até comentamos, Ele vai dizer que as coisas no mundo estão em movimento, estão em mudança, Nós não estamos ficando mais novos, nós estamos ficando mais velhos. O mundo está ficando mais velho. As coisas estão andando para frente, há um movimento em relação a isso. Inclusive, em uma das aulas lá na Sala dos Homens, nós falamos sobre a eternidade. E nós conversamos um pouco sobre como a ciência enxerga essas coisas, e a ciência ela é bastante intrigada em relação a isso, em relação ao tempo. Porque se nós pensarmos na questão do movimento, altura, largura, nós podemos ir e voltar. Nós podemos ir para frente, mas se eu quiser voltar, eu dou um passo para trás e volto para o mesmo lugar. Com o tempo nós não podemos fazer isso. E a ciência se pergunta, por que nós não podemos fazer isso? Porque o tempo está sempre indo para frente. E ela percebe, então, que as coisas elas estão caminhando. E esse caminhar, nós não podemos regredir. Eu sei que há muitas teorias sobre a máquina do tempo, mas biblicamente falando, irmãos, aqui eu não queria frustrar muitas pessoas, mas biblicamente falando não tem muita coerência imaginar que nós podemos voltar no tempo.
e mudar as coisas, né? Então, essa máquina do tempo ela não vai existir, tá? O Senhor do tempo é o nosso Deus. E nós precisamos pegar essa ideia do tempo, talvez a máquina do tempo, e talvez até criar uma ponte de contato em relação a isso. Por que o homem não consegue voltar no tempo? Porque as coisas estão em movimento, as coisas estão sempre mudando, estão sempre andando. E se as coisas estão em movimento, se nós regredirmos, vai chegar no nível tal que alguém precisa ter dado o primeiro empurrão. Que alguém tem que ser esse objeto imóvel que ninguém consegue mover, mas que consegue mover todas as coisas. As pessoas podem dizer que é uma explosão, mas há um bom argumento, um argumento racional para falar que existe um Deus. A segunda é muito parecida, é a ideia da causação. Todas as coisas existem causa e efeito. Eu acabei de ler aqui, numa mensagem no WhatsApp, que a minha filha derramou todo o leite dela no sofá, né? Mas para o leite cair no sofá, qual foi a causa? Ela acordou com sono e derramou, né, o leite lá no sofá. Então todas as coisas têm causa e efeito. Entretanto, se nós retornarmos para o início, alguma coisa não será causada. Alguém não terá tido uma causa anterior. Ele será a causa de todas as outras coisas. Logo, nós cremos que essa causa primeira, nessa regressão infinita, é Deus. A terceira via, a terceira explicação dele é em relação à questão da necessidade de existência. Ele vai dizer que nós somos seres contingentes, em outras palavras. Nós não somos seres necessariamente obrigatórios nesse mundo. Nós poderíamos simplesmente não existir. Mas deve existir alguém necessário para que todas as coisas possam vir a existir. Deve ter, regredindo, alguém que não foi criado e que a partir dele todas as coisas agora elas têm a potencialidade de existirem. E nós também chegamos à conclusão que é Deus. A quarta via, nós vamos falar um pouco melhor sobre ela, é sobre os valores humanos. De onde vêm esses valores? Daqui a pouco a gente vai falar um pouco melhor sobre isso, né? Se não vem de canto nenhum, se não vem de uma base comum, então quer dizer que cada sociedade está livre para fazer o que bem entender? Nós não podemos, então, ter, com base num direito natural, com base em uma moralidade universal, nós não podemos ter nenhuma ação em um país onde está sendo construída uma bomba atômica porque ele tem a liberdade absoluta. Nós não vemos isso acontecendo. Às vezes a gente vê até uma certa passividade em relação a alguns direitos humanos que são violados, né? Em relação às crianças, muitas vezes, em relação às mulheres. Nós percebemos uma certa passividade, apesar de que há um consenso, pelo menos na maioria das sociedades, que aquilo é errado. Mas quando nós percebemos que algo errado está acontecendo em uma determinada sociedade que pode nos afetar, no caso de uma bomba, aí parece que o ser humano começa a agir, né? Isso é em relação ao pecado também. E a última via é a questão teleológica, ou a questão de uma finalidade. É crível e é perceptível que há um projeto inteligente, que há um motivo, uma razão para as coisas que estão ao nosso redor. E essa razão, então, ela tem que ser colocada, essa projeção, ela não pode ser algo feito por si mesmo. Alguém tem que ter projetado, alguém tem que ter colocado as coisas dessa forma, com esse objetivo. E aí, se nós formos regredir, tem que ter lá o primeiro arquiteto, né? A primeira pessoa que pensou na finalidade das coisas que são criadas. Mais uma vez, isso não serve para mostrar, olha, Deus existe e acabou. Até porque se fosse, né, esse argumento aí é de Tomás de Aquino há séculos atrás. Então não é para isso. É apenas para mostrar essa racionalidade em pensar que tem que ter existido alguém lá no início para movimentar todas essas coisas. Isso é tão interessante, né, Rafa? Assim, e é lógico, como tu disse, né? A gente falou muito isso na Sala dos Homens, né? Com relação à autoexistência de Deus e sempre pontuando que é necessário que algo ele sempre tenha existido para que todas as outras coisas pudessem existir, né? Ou como a gente colocou lá, né? Ele simplesmente é, né? Deus simplesmente é, porque ele não passou a existir para que as outras coisas elas pudessem acontecer. Então, na nossa perspectiva, né? Essa pessoa é Deus. Então, o Deus bíblico, ele é essa pessoa. Mas, obviamente, que quando a gente lida com, por exemplo, ateus ou enfim, né, de outras religiões, talvez sejam outras coisas, né, como a natureza, como a própria matéria, né, enfim, outras coisas.
Mas essa é uma questão importante. É por isso que naquela pergunta, né, e foi uma das coisas que a gente pontuou bastante lá na aula, de a quem criou Deus, ela é uma pergunta que não é lógica, porque essa categoria Deus, Armínio que vai falar muito sobre isso, essa categoria Deus, né, é um ser que não foi criado, exatamente porque é ele que dá origem a todas as outras. Então, no nosso caso, é o Deus bíblico, é esse Deus pessoal, amoroso, bondoso que aparece nas Escrituras. Mas para outras pessoas, não é esse Deus criador, né? Como eu falei, é a natureza, é a matéria, em algumas outras, né, o próprio homem. Então, nessa categoria de Deus, não existe essa pergunta, né? Quem criou Deus? Sabe? É uma pergunta que é ilógica, certo? Então perceba como a lógica ela também nos ajuda nesse processo. Obviamente que ela não vai resolver tudo, mas ela faz sentido na nossa perspectiva, né? Principalmente dentro do que o Rafa está falando. Mas esse é um ponto que eu considero crucial. Então, para que todas as coisas pudessem passar a existir, um ser precisaria ser eterno, né? Não, quando você chega na praia e tem lá os castelinhos de areia, você não vai achar que não. A onda bateu e as coisas simplesmente apareceram. Não, não. Alguém tava lá antes de sair, fez lá os castelinhos, por isso que quando a gente chega, tá lá. Então, inclusive essa é uma tendência natural, como o Rafa falou, né? As coisas elas partem de um pressuposto ok, né, bom, e ela vai Deteriorando. exatamente. Isso é algo que é natural, certo? Então, nessa perspectiva, nós cremos que o Deus bíblico, ele é esse ser que dá origem a todas as outras. E é importante só pontuar duas coisas. A primeira é, a pessoa pode até não acreditar em Deus, ou pode até achar as nossas respostas muito fáceis quando nós apontamos para Deus. Entretanto, um argumento que elas não podem usar é que não há coerência no nosso pensamento. O fato de eu apelar para um ser divino, quando eu não sei como explicar racionalmente, ou o fato de a pessoa ser racionalista ao extremo, de não crer em uma transcendência, não quer dizer que o meu argumento não é coerente. É por isso que eu posso muito bem não saber as 5 vias de Tomás de Aquino e mesmo assim crer em Deus, ser salvo e viver uma vida completamente tranquila em relação às perguntas ontológicas, essas perguntas mais complexas da vida. Porque se eu respondo essas perguntas em Deus, eu já encontrei a paz necessária. Ainda que eu não tenha toda essa base teórica que nós estamos vendo aqui no nosso podcast. Então, o argumento é: você pode não acreditar, mas você não pode dizer que não tem coerência. Você não pode dizer que não tem uma base sólida para que nós cheguemos às conclusões que nós chegamos. Até porque nós, irmãos, cremos que nós temos a verdade. Então, se nós temos a verdade ela vai fazer sentido. Ela vai ter lógica. Ela vai ter, obviamente, como o Jorge falou, uma lógica limitada. Existe um certo patamar que nós não vamos conseguir alcançar. Existem alguns atributos de Deus que, de fato, não tem como conceber, senão nós seríamos Deus também. E uma segunda questão é a questão do pecado. O pecado ele tem um efeito noético, nós chamamos, que é o efeito na mente. É aquele efeito que traz uma consequência muito degradante à nossa mente. E algumas pessoas, elas não são racionais. Elas são aquilo que nós chamamos de racionalismo. Existe a racionalidade, que é o que nós estamos falando. Existe a racionalidade em dizer que existe um Deus. Mas existem pessoas que são racionalistas, que são pessoas que querem explicar todas as coisas por meio da razão. Nós estamos tentando explicar muitas coisas por meio da razão. Mas vai chegar um momento que nós vamos explicar por meio da fé. E essas pessoas, elas não defendem isso. Essas pessoas, elas querem explicar tudo por meio da razão. Isso ficou muito forte com o iluminismo, né? Nós conseguimos fazer tudo por meio da razão. Nós vamos conseguir encontrar a paz por meio da razão. Aí veio a Primeira e a Segunda Grande Guerra Mundial e mostrou que isso é uma falácia, né? Quanto mais racional o homem era, quanto mais tecnológico o homem era, mais ele usava essas coisas para o mal. Mais ele usava... Quando vai para o transcendente, a racionalidade humana não vai ter tanta ação assim. Nós precisamos de um ser transcendente para poder ter esse contingenciamento da maldade humana na racionalidade. Então percebam, eles podem até nos acusar de ter respostas fáceis, mas não de ter respostas incoerentes. E nós estamos buscando aqui coerência. Coerência. E aí depois a gente prega o evangelho, e aí depois é o Espírito Santo de Deus que trabalha. Acho que um ponto importante também, como a fé, ela se encaixa exatamente
nessa ideia de racionalidade, mas também essa natureza transcendente da coisa, né? Então, fé não quer dizer que você não crê em questões que são sólidas. Então, fé envolve sim pensar, né? Não é à toa que o livro do Stott, ele fala exatamente isso. É um livro muito legal. Crer é também pensar. Então, você pensa sim em coisas que são concretas. Então, você crê em Jesus, você precisa crer que ele realmente passou por essa terra. Você exatamente precisa crer que ele ressuscitou, morreu. Então você crê em coisas que são sólidas. E a estadia de Jesus aqui na terra é uma coisa que enfim, até ímpios creem que de fato ele passou. Então você vai crer em coisas que são sólidas. Mas chega um ponto que você vai ter que dizer que, Deus está dizendo, eu vou acreditar. Sabe? Então, ele consegue juntar essas duas coisas, tanto aqueles elementos que são visíveis pra gente, ou palatáveis pra gente, mas também aquela natureza que transcende, que a gente não consegue compreender, e aí vem a questão da fé. Por isso que fé é uma coisa que é bem abrangente, assim, pontual, crucial, quando a gente fala sobre salvação. Vai chegar um ponto que você vai ter que dizer isso aqui. Eu estou crendo por fé realmente, porque eu não consigo entender. Ele transcende realmente a minha racionalidade. Amém. Um outro ponto de contato que ele coloca aqui no capítulo 2 é exatamente o ordenamento do mundo. Inclusive, ele nem abrange tanto, porque essa é uma questão mais científica, de dados científicos, e algumas coisas, inclusive, nós precisamos ter o conhecimento científico para poder entender melhor. Tem um podcast que ficou muito famoso há algum tempo, no Inteligência Humilhada, que são 3 cientistas cristãos contra 3 cientistas ateus. É um episódio que tem mais de 6 horas, né? E boa parte do episódio a gente não entende nada, porque são conceitos realmente da ciência que nós não vamos entender. Inclusive, um dos participantes era o pastor Adalto Lourenço, que já faleceu, já está na glória. Entretanto, nós percebemos que alguns argumentos que nós conseguimos entender, eles provam que a ciência, ela diz coisas que a Bíblia já diz há muito tempo. Vou dar um exemplo. A gente comentou isso sobre na aula de eternidade, né? A questão da desordem no mundo, que o Jorge comentou agora há pouco, né? Da entropia. É cientificamente provado que as coisas elas sempre tendem a ter mais desordem. Então, se você chega em casa e aquela ideia do bolo, né? Você vê um bolo, você acha que aquele bolo ele saiu dentro do caminhão misturando tudo e o caminhão pegou fogo numa temperatura ok, que chegasse lá o bolo pronto, ou você acha que alguém pegou e fez todas essas coisas? Então, esse tipo de argumento que demonstra que a ordem ela vem a partir de uma ação, né, que ela não está natural na vida, você percebe que precisa haver alguém que está fazendo as coisas e que está sustentando essas coisas. A ideia, por exemplo, do tempo, né? Albert Einstein ele entendeu que o tempo ele não era apenas uma medida de uma distância para outra, né? Então, dali para lá eu levo esse tempo. Não era apenas isso. Ele vai fazer uma teoria, e aí realmente é uma teoria um pouco mais complexa, né? Que teria que ter um entendimento um pouco maior de física, mas é uma teoria que ele vai dizer que também é uma dimensão. E ele vai dizer que o tempo, ele a medida do tempo, ela é influenciada pela gravidade. Então, a depender de onde você está, né? Se tiver mais gravidade ou menos gravidade, o tempo ele vai passar de um jeito, e pela velocidade. E aí é aquela formulazinha que nós aprendemos no ensino médio, né? Em relação ao tempo. Mas ele percebeu que quanto mais veloz você está, o tempo ele passa mais devagar. E quanto menor a gravidade, também é nesse mesmo sentido. Quem já assistiu Interestelar lembra daquela cena, né? Do cara, dos dois indo num planeta, passam lá alguns minutos e quando voltam, quem ficou na nave está bem mais velho, passou anos e para ele só passou alguns minutos. Então esse conceito ele é explicado cientificamente. E aí se percebeu que o tempo então ele é relativo. O tempo ele é relativo. E quando a gente vai para a Bíblia, a gente percebe que a Bíblia já falava de certa forma que o tempo era relativo, né? Pedro vai falar que para Deus o tempo, né, é como se fosse 1000 anos. Um dia é como se fosse 1000 anos. Porque o tempo passa diferente para Deus. Se o tempo passa diferente para 2 seres humanos, que um está na Lua e o outro está na Terra, essa diferença, né? Então ele está na Lua, vai passar de um jeito. Eu estou na Terra, eu passo do outro. Inclusive isso acontece até dentro do avião. Quem está no avião, na velocidade, o tempo passa diferente. É tão pequeno que a gente não percebe. Mas os cientistas, com seus relógios atômicos, eles conseguem perceber. Então, olha,
O tempo é relativo entre dois seres humanos, mas entre nós e Deus ele é muito mais relativo. Porque para Deus, até porque Deus está fora dessa categoria de tempo, né? Então nós podemos chegar em uma racionalidade com a própria ciência, no ordenamento das coisas. E é interessante porque eles perceberam que o único momento onde o tempo está ali absoluto, onde ele não é relativo, é na velocidade da luz, que é a maior velocidade que nós temos. E a Bíblia apresenta Deus como luz. E aí você vai vibrar e você vai viajar com esse tipo de argumento, usando a ordenação do mundo para mostrar que Deus, que a existência de Deus é um argumento racional. Porque Deus criou o mundo. E o mundo, ele tem não apenas as impressões digitais de Deus, mas o mundo tem o mundo reflete a imagem de Deus. O mundo ainda, apesar do pecado, ainda grita que existe um Deus. Dessa forma, nós podemos encontrar no mundo, na física, na química, na biologia, na geografia, na história, argumentos racionais para a existência desse Deus. É por isso que a gente não tem que ter medo de faculdade, por exemplo. Porque por mais que os argumentos lá sejam contrários a Deus, se você realmente se esmerar no estudo e você tiver a palavra de Deus como a sua base, você vai conseguir combater todos os argumentos que tem lá dentro. Porque nós estamos com a verdade. E nada pode contra a verdade. Saiu até um post no Twitter de uma mulher que é da biologia, se eu não me engano. E ela falando, né, ela simplesmente colocou lá, né? Quanto mais eu estudo biologia, mais eu consigo ver Deus. E aí estourou, né? Todo mundo, gente criticando ela, aquela coisa toda, né? Falando sobre ciência e fé, que não acontece. E ela firme, assim, é uma compreensão, é uma convicção que eu tenho. Cada vez mais que eu estudo, cada vez mais que eu vou para a biologia, mais eu percebo Deus, né? Então, de fato, a gente não pode ter uma postura assim de não vou para a faculdade, não quero. Não, você estuda que você vai conseguir encontrar esse Deus, né? Obviamente que há lugares bem mais simples, né, de se encontrar, mas não é contrária se você estuda realmente com convicção, não é à toa que há muitos cientistas que são cristãos exatamente nessa mesma pegada, né? Eles tinham essa cosmovisão, eles tinham essa base de Deus criou todas as coisas, então se eu ler a partir dele, eu vou conseguir encontrar muitos dos seus registros, ou como ele coloca aqui, né, a sua digital aqui nessas coisas criadas. Então, não faça essa diferenciação ou não queira estudar porque você tem medo, não. Parta do pressuposto de que Deus criou todas as coisas, então a gente conhece por causa dele. Ele nos deu essa capacidade, então a gente consegue sim estudar com dedicação e conseguir ver ele, encontrar ele também nesses ambientes. Excelente. Talvez esses dois primeiros que nós citamos tenham um pouco de filosofia e de ciência que talvez os irmãos não se sintam tão confortáveis em utilizar. Entretanto, esse último que nós vamos ver, ele está presente em todo ser humano. E talvez seja a ponte de contato mais comum que nós temos para poder criar esse ambiente favorável à existência de Deus, que é a moralidade humana. O McGrath ele vai defender que existe, na maioria das pessoas, um senso de obrigação moral. E aqui é importante, irmãos. Não é necessário que esse senso de obrigação moral esteja em todas as pessoas. Por quê? Por causa do pecado. Então nós temos um argumento coerente para mostrar que não precisa estar em todas as pessoas para ser uma lei. Na verdade, nenhuma das leis morais você vai encontrar presente em todas as pessoas, né? Você vai encontrar sempre na maioria das pessoas. Isso já é suficiente para você chegar numa conclusão de uma moralidade. Então, nem todas as pessoas do Brasil elas vão concordar que ter, sei lá, um relacionamento com uma criança de 10 anos é errado. Tem pedófilos no mundo. Mas esses pedófilos eles não vão mudar a moralidade só porque eles são exceção. Então perceba, isso é um argumento importante, porque muitas vezes fala assim, não, mas eu conheço o fulano que não é desse jeito, certo, mas o fulano sozinho, ele não representa, ele não tem força suficiente para quebrar uma lei geral, certo? Existem exceções e as exceções elas não necessariamente vão estar indo de encontro à lei. Na verdade, elas não vão estar enfraquecendo a existência da lei, né? Elas vão de encontro, mas não vão enfraquecer. E aí esse racionalismo que nós já citamos no motivo passado, ele vai ter essas promessas absurdas de conseguir encontrar uma moralidade na razão e não vão conseguir cumprir, né?
E por isso eles caem em descrédito. É por isso que muitas pessoas voltaram a pensar sobre Deus depois das grandes guerras. Né? No século XX nós tivemos essa retomada, inclusive algumas de uma forma até um tanto quanto errada. Né? Em outro episódio a gente pode até comentar um pouco sobre isso. E mais uma vez ele vai usar C.S. Lewis. C.S. Lewis ele vai dizer que existe um padrão moral que está presente em todo mundo. Então, as opiniões, por exemplo, você gostaria que alguém fizesse o mesmo a você? A gente escuta muito isso, né? Essa ideia de reciprocidade. De onde é que vem isso? Esse lugar é meu, eu cheguei primeiro. Então, se eu cheguei primeiro, eu tenho direito a esse lugar. De onde é que vem essa ideia, né? Deixa-o em paz, ele não está incomodando você. Então, se ele não está me incomodando, eu tenho a obrigação moral também de não incomodá-lo. De onde é que vem essas perguntas, né? O C.S. Lewis ele vai dizer que existe um núcleo de constantes morais subjacentes à civilização humana. O que ele quer dizer com isso, né? A civilização humana, ela tem uma base, e essa base ela não muda, por isso é constante, é uma base que está ali, firme e forte desde sempre. E essa base é uma base moral, onde as pessoas vão encontrar a motivação para as coisas que elas fazem. Isso aqui, isso nos Estados Unidos, isso no Brasil, isso em qualquer lugar. Então, ele pede que nós imaginemos um país onde o homem se sentisse orgulhoso por enganar todas as pessoas que estivessem sendo gentis com ele. Você não vai ver isso. Você pode até encontrar pessoas que se sentem assim. Mas uma sociedade que entende que é um orgulho você enganar as pessoas, é bem difícil imaginar uma sociedade que exalte pessoas que enganam as outras, né? Poderíamos também tentar imaginar um país onde 2 mais 2 fosse 5. Também, né, não é algo crível. Da mesma forma, não é algo crível que você tem um país onde as pessoas exaltam aquelas pessoas que enganam as outras que são boas para ela. E aí nós vamos ter aquilo que nós chamamos de um argumento lógico, né? Um silogismo, na verdade. O que é o silogismo? Você faz uma premissa, você faz uma segunda premissa e você chega na conclusão. Um silogismo, por exemplo, talvez não seja nem verdade, mas todo gato mia. A segunda sentença, aquilo ali é um gato, logo aquilo ali mia. Então isso é um silogismo, né? Você fala 2 verdades e a partir dessas 2 verdades você chega a uma conclusão. Então, como é que pode haver uma obrigação moral que está subjacente a toda a civilização humana, que você percebe em toda a civilização humana, que é a base de toda a civilização humana, se não houver alguém que colocou essa obrigação moral lá? E aí ele vai defender que se não houver um Deus, não pode haver obrigações morais objetivas. E a segunda premissa, obrigações morais objetivas existem. Logo, a conclusão é que existe um Deus. E é interessante, porque de fato nós podemos chegar nessa conclusão. Nós podemos chegar numa conclusão que existe alguém que colocou no coração humano um senso de moral do que é certo e errado muito parecido. Ainda que haja divergências em algum nível e tal, mas a base, o núcleo, o centro é muito parecido. Com civilizações completamente diferentes, mas mesmo assim, quem foi que colocou isso no coração do homem, né? E aí existe um dilema que é muito conhecido, é o dilema de Eutífron, na verdade, né? Eutífron vai dizer que ele vai seguir 2 passos. O primeiro, alguma coisa é boa porque Deus a ordena. Então, aquilo ali é bom porque Deus ordena. Então, a base da bondade está no que Deus ordena, o que Deus diz que é bom. Logo, se Deus disser que é bom uma criança ser violada, aquilo tem que ser bom simplesmente porque Deus diz que é bom. Ou Deus ordena alguma coisa porque ela já é boa. Em outras palavras, Deus olha para as coisas, fala que aquilo ali é bom, e aí ele diz, ele só ratifica que aquilo ali é bom, e ali já existia. Qualquer uma das perguntas vai levar à conclusão de que Deus não é necessário para a moral. Porque se eu responder a primeira, que Deus diz o que é bom, independente de ser bom ou não, né, de uma forma aleatória, inclusive coisas ruins, então esse Deus ele seria um Deus moralmente corrupto. E a segunda ainda deixa ainda mais claro esse argumento, né? Então se Deus só está ratificando, então se Deus não existisse, a coisa já seria boa por si mesma. E aí como é que nós defendemos isso, né? Nós defendemos com a criação, que é o que eles não levam em consideração. A criação, um Deus bom criando as coisas, vai tornar, a sua criação necessariamente vai ser boa. Logo, a bondade que nós vemos na criação, ela não obriga a Deus a dizer que as coisas são boas.
muito menos ela tira Deus da jogada. Ela só mostra um Deus bom. Então, algo só é bom porque um Deus bom a criou sim. E aí nós respondemos facilmente esse dilema. Esse falso dilema, né? Porque não há dilema nenhum aí. Ele apenas tira a criação, e aí, de fato, se não, as coisas não fossem criadas, isso seria um dilema. Mas quando nós colocamos a criação na jogada, nós percebemos que as coisas são boas porque um Deus bom a fez. Então, se existe alguma coisa boa no mundo, é porque existe um Criador que é bom. Existe um Criador que, quando fez as coisas, imprimiu a sua própria moralidade no mundo. Logo, quando eu percebo esse senso de moral, eu percebo, opa, há um Criador. E esse Criador colocou o seu senso de moral na criação. É por isso que eu e um cara da Alemanha vamos ter um senso de moral, ainda que mínimo, muito parecido ali na sua base. Porque nós somos criados pelo mesmo Deus moral, moralmente bom, e por isso nós conseguimos compartilhar essas coisas. Interessante, né, que Gênesis 1 é afirmando que as coisas foram criadas boas, né? Esse é um ponto, assim, bem enfatizado ali em Gênesis 1, e de fato, né, muito isso. Essa questão que tu falou do... o que vem primeiro, ele tem um pouco mais de autoridade, ou ele tem a primazia de fato, né? Isso a gente vê também constantemente. Então o Rafa vai perceber que ele precisa respeitar os pais dele, né? Gerou ele, veio primeiro. O cara na Alemanha, o cara na China, o índio, ele também vai perceber que quem veio primeiro, né, os mais velhos, eles vão ter que ser mais respeitados, por assim dizer. Nas escrituras isso aparece constantemente. A gente vê essa questão do primogênito, né, sempre sendo uma questão que é natural. Não é à toa que Deus faz questão de escolher o filho menor para ser antinatural, para mostrar que é ele que escolhe ali, né, para seguir a sua aliança. Então, são coisas que a gente consegue perceber assim de uma maneira muito clara, e se não fosse Deus, né, imprimindo ali o seu registro nas coisas criadas, de fato, a gente não conseguiria. Para mim é muito claro, assim, se tira Deus, eu não tenho por que respeitar os meus irmãos. Entendi. Eu não tenho por que não roubar no trabalho, eu não tenho por que não matar o cara que fala mal de mim ou que faz alguma coisa contra a minha família. Nossas leis perdem total sentido, Não né? faz sentido, assim, se não tem Deus. Então, a coisa que me faz a fazer tudo isso é porque Deus, né? Deus criou tudo isso, ele diz como deve ser. A maneira também, mais uma vez aqui, né? Sabedoria vai ser um ponto que eu vou estar sempre rememorando, né? E lendo Provérbios, né? Recentemente, na leitura nova, percebi muito isso. Fazer as coisas como Deus quer, ele vai te proteger. Então, ele falando muito, né, sobre a mulher imoral e tal, ele dizendo que se você ama sua esposa, se você cuida dela, se você a tem, né, como aquilo que vai lhe trazer prazer, isso lhe protege. Porque se você vai para a mulher imoral, você vai, provavelmente, o marido vai ficar com raiva de você e vai tentar lhe matar. Então, você percebe que é antinatural. Então, fazer o que Deus ele nos ordena não é só uma questão de é bom por si, tudo isso, mas ele também acaba te protegendo. É o melhor caminho dentro das coisas que ele criou, dentro do caminho que você pode tomar. Então, existe uma série de coisas aqui interessantíssimas, né, que a gente consegue, questões muito práticas também, né? Então, aquilo que Deus ele diz é bom, é excelente, vai lhe proteger, é o melhor caminho para você seguir. Rafa, a gente chegando no final, né? Tu queria pontuar mais alguma coisa? Queria apontar o seguinte, irmãos. Nem sempre é fácil nós entendermos esses argumentos. Talvez eu nem tenha passado aqui da melhor forma. Entretanto, são argumentos que nos ajudam muito na caminhada. Então, eu convido os irmãos e eu incentivo os irmãos a estarem aprendendo um pouco mais. Esse livro, ele ajuda muito. Apologética Cristã no Século XXI. É um livro de fácil leitura e eu convido os irmãos a adquirirem o nosso link na Amazon, inclusive, ou qualquer outra literatura apologética, para que nós possamos, na muita leitura, na muita repetição, começar a entender melhor. Ninguém entende de primeira, ninguém vai conseguir entender num podcast de 50 minutos. Entretanto, nós precisamos continuar nos esmerando, porque são argumentos muito preciosos. São argumentos que muitas vezes vão nos até incentivar a continuar na caminhada. Os argumentos apologéticos também servem muito ao apologeta, né? E é isso. Queria incentivar os irmãos. E no próximo episódio sobre apologética, nós vamos ver um pouco também sobre a angústia existencial, sobre o senso de finitude, esses outros argumentos que nós também podemos utilizar para criar esse ambiente favorável à compreensão que Deus existir
é coerente. E escute mais uma vez, né? Como a gente falou lá na aula, a gente saía sem entender nada. Então a gente ia pro áudio e aí a gente ia reouvir, e isso é natural, certo? Vai chegar um momento que você vai ter esse start, esse, como a gente fala, né? A experiência transcendente, que tudo vai fazer sentido. Amém. Então, faça isso, faça seu deverzinho de casa, você vai ser muito edificado, tá bom? Gente, muito obrigado, Rafa, muito obrigado pessoal que nos ouviu até aqui e até a próxima. Valeu, meus Tchau, irmãos. pessoal. Deus abençoe. Fui.